E aí, galera curiosa do Instante Top, tudo beleza? Hoje a gente vai embarcar numa viagem etílica pelo globo, mas calma, não é para ficar bêbado, é para matar a curiosidade. Você já se perguntou quais são os países que mais consomem álcool no mundo? Aqueles lugares onde um brinde faz parte do dia a dia, da cultura, da história? Pois bem, preparem-se, porque a resposta pode surpreender você. E não, o Brasil não está no topo dessa lista, por mais que a gente adore uma cervejinha no final de semana ou uma caipirinha na praia. Nosso país, apesar de ter um consumo considerável, fica bem longe dos verdadeiros campeões mundiais da bebedeira. Neste vídeo, a gente vai desvendar o mistério e apresentar o ranking dos 10 países que mais levantam o copo. E não vamos só listar, não. Vamos mergulhar fundo para entender os motivos por trás desses números impressionantes. Serão fatores culturais, tradições históricas que atravessam gerações, o impacto do clima em hábitos de consumo e até mesmo questões econômicas que influenciam o acesso e a popularidade de certas bebidas. Cada país tem sua história e sua relação particular com o álcool, e a gente vai explorar cada uma delas. Então, se você ficou curioso para saber quem são esses atletas olímpicos do copo cheio e entender por que eles bebem tanto, fica ligado até o final. Garanto que vai ter muita informação interessante, daquelas para você compartilhar na próxima roda de amigos e pagar de sabe tudo. E se preparem, porque o país que está em primeiro lugar talvez nunca mesmo tenha passado pela sua cabeça. Será que você consegue adivinhar? Duvido! Então bora nessa viagem etílico-cultural. Abrindo nossa lista em 10º lugar, mas com um consumo que já impressiona, temos a Lituânia. Este país báltico, com suas paisagens incríveis e uma história rica, também carrega a fama de ter um dos maiores consumos de álcool per capita do mundo. Por lá, o álcool, especialmente a cerveja e destilados locais como o Starka e o Midus, um tipo de hidromel, está profundamente entrelaçado com a socialização, encontros familiares, festas com amigos, celebrações nacionais, tudo parece ser um bom motivo para um brinde. É quase como se o ato de compartilhar uma bebida fosse uma linguagem universal para estreitar laços e celebrar a vida, algo que faz parte do tecido social lituano há muitas gerações, transmitido como uma tradição. Essa cultura de socialização com álcool é tão forte que, por vezes, pode beirar o excesso. A bebida é vista não apenas como um acompanhamento para momentos de lazer, mas quase como um elemento central desses encontros. Imagine só, desde festivais folclóricos até simples reuniões caseiras, a presença de bebidas alcoólicas é quase uma constante, criando um ambiente onde o consumo é normalizado e até incentivado. Essa tradição, embora culturalmente significativa, começou a acender um alerta nas autoridades de saúde do país, que perceberam os impactos negativos desse consumo elevado na população, levando a um debate nacional sobre como equilibrar tradição e bem-estar. Diante desse cenário, o governo lituano não ficou de braços cruzados. Nos últimos anos, têm sido implementadas diversas medidas para tentar frear esse consumo desenfreado. Aumentaram os impostos sobre bebidas alcoólicas, tornando-as mais caras. Restringiram a publicidade para diminuir o apelo, especialmente entre os mais jovens, e limitaram os horários de venda, dificultando o acesso impulsivo. Essas políticas visam não proibir, mas sim conscientizar a população sobre os riscos do consumo excessivo e promover um relacionamento mais saudável com o álcool, buscando um equilíbrio entre a rica tradição cultural e a saúde pública. Apesar desses esforços governamentais, a mudança de hábitos culturais é um processo lento e desafiador. A tradição de beber ainda é muito forte, e muitos lituanos veem essas medidas com certa resistência, argumentando que interferem na liberdade individual e nas tradições locais. É uma queda de braço interessante de se observar, de um lado, a cultura e a história, do outro, a preocupação com a saúde pública.
O futuro dirá se a Lituânia conseguirá reduzir seu consumo. Mas, por enquanto, ela garante seu lugar no nosso ranking, mostrando como o álcool pode ser um protagonista na vida social de uma nação. Em nono lugar, chegamos a um país que é sinônimo de elegância, cultura e, claro, vinho, a França. Ah, la France. Aqui, a relação com o álcool é completamente diferente da que vimos na Lituânia. Não se trata tanto de um consumo para socialização efusiva, mas sim de uma integração quase simbiótica do álcool, principalmente o vinho, com a gastronomia e o famoso art de vivre francês, o estilo de vida. O vinho não é apenas uma bebida, é um patrimônio cultural, um companheiro inseparável das refeições, uma expressão da terra e da tradição. Desde um simples almoço de terça-feira até um jantar sofisticado, uma taça de vinho é quase obrigatória. Para os franceses, o consumo de vinho é, muitas vezes, diário, mas geralmente moderado, apreciado lentamente, degustado junto com a comida. É uma experiência sensorial que complementa os sabores dos pratos e enriquece o momento da refeição. As crianças, inclusive, aprendem desde cedo sobre a cultura do vinho, não necessariamente bebendo, mas entendendo sua importância na identidade nacional e na culinária. É comum ver famílias inteiras desfrutando de uma refeição com uma garrafa de vinho à mesa, onde o objetivo não é a embriaguez, mas sim o prazer da harmonização e da companhia, tornando cada refeição um pequeno ritual. Essa forte ligação com a gastronomia faz com que o álcool na França seja visto menos como um problema e mais como parte de um estilo de vida equilibrado e prazeroso. Claro que existem problemas relacionados ao alcoolismo, como em qualquer país, mas a percepção geral é de que o vinho, consumido com moderação, faz parte de uma dieta saudável e de uma cultura rica. As diversas regiões vinícolas da França, como Bordeaux, Borgonha, Champagne, cada uma com suas uvas e terroirs específicos, são motivo de orgulho nacional e atraem turistas do mundo todo, ansiosos por provar seus produtos e vivenciar essa cultura de perto. Além do vinho, a França também aprecia outros tipos de bebidas, como o champanhe para celebrações, licores digestivos como o cognac e o armagnac, e até mesmo a cerveja, especialmente nas regiões próximas à Bélgica e Alemanha. No entanto, é o vinho que reina soberano, moldando não apenas os hábitos de consumo, mas também a paisagem, a economia e a própria identidade francesa. É uma relação de profundo respeito e apreciação que garante à França um lugar de destaque quando o assunto é consumo de álcool, mas de uma forma intrinsecamente ligada à sua rica tradição culinária e ao seu celebrado modo de vida. Seguindo nossa jornada etílica, desembarcamos na Ilha Esmeralda, a Irlanda, que ocupa o 8º lugar no nosso ranking. E quando se fala em Irlanda e álcool, uma imagem vem instantaneamente à mente: o pub. Os pubs irlandeses são muito mais do que simples bares. São instituições sociais, o coração pulsante das comunidades locais. São lugares onde as pessoas se reúnem para conversar, ouvir música tradicional ao vivo, as famosas trad sessions, assistir a esportes e, claro, tomar uma pint de Guinness ou um copo de uísque irlandês. É um ambiente acolhedor e vibrante, onde a socialização acontece de forma natural e a bebida é o elo comum. O álcool, especialmente a cerveja stout escura e o uísque, desempenha um papel fundamental na identidade nacional irlandesa. Pense no St. Patrick's Day, a festa nacional que se espalhou pelo mundo, onde o verde e os brindes são obrigatórios. Essa celebração é apenas um exemplo de como o ato de beber está enraizado nas tradições e no orgulho irlandês. A história da destilação do uísque na Irlanda remonta a séculos, e as grandes marcas são conhecidas e apreciadas globalmente. Beber, para muitos irlandeses, é uma forma de honrar essa herança e de se conectar com suas raízes culturais. O ritual social de beber na Irlanda é algo levado a sério. Ir ao pub com os amigos depois do trabalho ou durante o fim de semana é uma prática comum e esperada.
Existe o conceito de rounds, onde cada pessoa do grupo paga uma rodada de bebidas para todos, um costume que reforça os laços de amizade e camaradagem. Não participar desse ritual pode, por vezes, ser visto como algo estranho. É uma cultura onde a hospitalidade e a generosidade são frequentemente expressas através do compartilhamento de uma bebida, tornando o ambiente do pub um microcosmo da sociedade irlandesa. Apesar da forte cultura de consumo, assim como em outros países, a Irlanda também enfrenta desafios relacionados ao abuso de álcool e tem implementado políticas para promover um consumo mais responsável. No entanto, a imagem do irlandês alegre, com uma pint na mão, cantando em um pub aconchegante, permanece forte no imaginário popular e reflete uma realidade cultural profunda. Os pubs continuam sendo o epicentro da vida social, e a tradição de brindar à saúde, à amizade e à própria Irlanda segue viva e forte, garantindo ao país seu lugar merecido nesta lista. Em sétimo lugar, senhoras e senhores, temos um país que é o paraíso para os amantes de cerveja, a República Tcheca. Se tem um lugar no mundo onde a cerveja é levada a sério, esse lugar é aqui. Os tchecos não apenas gostam de cerveja, eles são os maiores consumidores per capita do planeta. Isso mesmo, ninguém bebe mais cerveja do que eles. E não é para menos. A tradição cervejeira no país é antiquíssima, remontando a mosteiros do século X. A cerveja Pilsner, por exemplo, um dos estilos mais populares do mundo, nasceu na cidade tcheca de Pilsen. Ou seja, eles entendem do assunto. Um dos grandes atrativos, além da qualidade indiscutível, é o preço. Em muitos lugares da República Tcheca, especialmente fora das áreas mais turísticas de Praga, uma caneca de cerveja de meio litro pode ser mais barata do que uma garrafa de água mineral. Isso mesmo que você ouviu. Essa acessibilidade, combinada com a qualidade e a tradição, faz com que a cerveja seja a bebida preferida em praticamente todas as ocasiões. Desde um almoço rápido até um encontro com amigos à noite, a cerveja está sempre presente, fluindo como um rio dourado. A cerveja na República Tcheca não é apenas uma bebida, é parte integrante do cotidiano e da cultura nacional. Existem os pivnice, que são os tradicionais pubs ou cervejarias tchecas, lugares sem muita frescura, focados em servir boa cerveja e comida robusta. É comum ver pessoas de todas as idades desfrutando de uma caneca, conversando e relaxando. A cultura da cerveja é tão forte que existem até mesmo spas de cerveja, onde você pode literalmente tomar um banho em um barril de cerveja enquanto degusta a bebida. Uma experiência, no mínimo, curiosa e que mostra o nível de devoção. Essa paixão nacional pela cerveja se reflete nos números impressionantes de consumo. Para os tchecos, a cerveja é um símbolo de orgulho nacional, um produto de excelência que eles exportam para o mundo, mas que consomem com ainda mais afinco em casa. É uma relação de amor antiga e duradoura, que coloca a República Tcheca firmemente entre os países que mais bebem álcool no mundo, com a cerveja reinando absoluta como a rainha da festa, ou melhor, do dia a dia. E quem somos nós para julgar essa paixão espumante, não é mesmo? Chegamos ao sexto lugar com um gigante europeu conhecido por sua engenharia, seus carros e, claro, sua cerveja, a Alemanha. Falar de álcool na Alemanha é, inevitavelmente, falar da Oktoberfest de Munique, o maior festival de cerveja do mundo. Milhões de litros de cerveja são consumidos em tendas gigantescas, ao som de música tradicional bávara, com pessoas vestidas a caráter. É uma celebração épica que atrai turistas de todos os cantos do planeta, mas que também reflete uma cultura cervejeira profundamente enraizada no país, especialmente na região da Baviera. Mas a cultura alcoólica alemã vai muito além da Oktoberfest. O país possui uma diversidade impressionante de bebidas. Embora a cerveja seja a rainha, com mais de 1.500 cervejarias produzindo milhares de tipos diferentes, seguindo a famosa Reinheitsgebot, a lei da pureza da cerveja de 1516, os alemães também apreciam bons vinhos, especialmente os brancos das regiões do Reno e Mosela, e destilados como o Schnapps.
Cada região tem suas especialidades e tradições, tornando a Alemanha um verdadeiro parque de diversões para quem aprecia uma boa bebida. O consumo de álcool na Alemanha está frequentemente ligado a celebrações e à vida social, mas também faz parte do cotidiano de muitos. Os Biergartens, ou jardins de cerveja, são uma instituição, especialmente no sul do país. São espaços ao ar livre, muitas vezes sob árvores frondosas, onde famílias e amigos se reúnem para beber cerveja em grandes canecas, as famosas Mass, comer pratos típicos como salsichas e pretzels, e aproveitar o bom tempo. É um ambiente descontraído e familiar, onde a cerveja é o centro das atenções, promovendo a convivência e o lazer. Seja em um festival grandioso como a Oktoberfest, em um aconchegante Biergarten, ou simplesmente em casa com amigos, o álcool tem um papel social importante na Alemanha. É uma forma de relaxar, celebrar e confraternizar. Embora existam, como em todo lugar, preocupações com o consumo excessivo, a cultura alemã em torno da bebida é, em geral, de apreciação e convívio. Essa tradição, que equilibra festa e cotidiano, garante à Alemanha uma posição de destaque no nosso ranking dos maiores consumidores de álcool do mundo. Prost! Na quinta posição do nosso ranking, encontramos outro representante dos países bálticos, a Letônia, vizinha da Lituânia, que já apareceu por aqui. A Letônia compartilha algumas semelhanças culturais em relação ao consumo de álcool, mas também possui suas particularidades. Aqui, o destaque vai para o consumo de destilados, bebidas com teor alcoólico mais elevado, que são bastante populares, especialmente durante os longos e rigorosos invernos da região. É quase como se um bom gole de algo forte fosse essencial para aquecer o corpo e a alma nos dias mais frios. Bebidas como o Riga Black Balsam, um licor de ervas tradicional e amargo, são um verdadeiro ícone letão, consumido puro, com café ou em coquetéis. Além dele, a vodka e outros destilados locais também têm grande aceitação. Essa preferência por bebidas mais fortes contribui significativamente para o alto índice de consumo de álcool puro per capita no país. A cultura de beber na Letônia, assim como em outros países da região, está frequentemente associada à hospitalidade e à celebração, mas o fator climático parece exercer uma influência notável na escolha das bebidas. Um aspecto que chama a atenção e preocupa as autoridades de saúde na Letônia é a iniciação relativamente precoce no consumo de álcool entre os jovens. Estudos indicam que muitos adolescentes letões têm seu primeiro contato com bebidas alcoólicas antes da idade legal permitida, o que pode estar ligado a uma certa normalização do consumo dentro do ambiente familiar e social. Essa combinação de preferência por destilados e uma iniciação precoce acaba elevando as médias de consumo e os riscos associados a ele, tornando-se um desafio para as políticas públicas de saúde. O governo letão, assim como o lituano, tem buscado implementar medidas para controlar o consumo excessivo, como aumento de impostos e restrições na publicidade e venda de álcool. No entanto, mudar hábitos culturais profundamente enraizados, especialmente aqueles que se misturam com a identidade nacional e com a forma de enfrentar as adversidades do clima, é uma tarefa complexa. A Letônia, com seu inverno gelado e seus destilados potentes, se firma como um dos grandes consumidores de álcool do mundo, mostrando como fatores geográficos e culturais podem moldar os padrões de consumo de uma nação. Em quarto lugar, um país cuja simples menção já evoca a imagem de uma bebida específica, a Rússia e sua inseparável vodka. A vodka na Rússia não é apenas uma bebida alcoólica, é uma instituição cultural, um símbolo nacional, presente em todos os momentos da vida, das celebrações mais alegres aos momentos de tristeza e luto. A tradição de beber vodka está tão enraizada na alma russa que resistiu a inúmeras tentativas governamentais de controle, desde os czares até os dias atuais. É uma relação complexa, de amor e, por vezes, de excessos. O consumo de vodka na Rússia é lendário.
É comum ser servida em pequenas doses, conhecidas como stopka, geralmente acompanhada de petiscos salgados como picles ou arenque, para cortar o efeito do álcool. Brindes longos e elaborados são uma parte essencial do ritual de beber, e recusar uma dose pode ser visto como uma ofensa à hospitalidade do anfitrião. Essa pressão social, combinada com a disponibilidade e o baixo custo relativo da vodka, contribui para os altos índices de consumo. A bebida está presente em negociações, em encontros de amigos, em datas comemorativas, sendo quase um lubrificante social indispensável. Historicamente, governos russos e soviéticos tentaram reduzir o consumo de álcool, apelidado por alguns de demônio verde, devido aos graves problemas sociais e de saúde pública que ele acarreta. Campanhas anti-álcool, aumento de preços, restrições de venda e até mesmo períodos de proibição foram implementados. Mas a tradição sempre se mostrou resiliente. A produção caseira de destilados, conhecida como samogon, floresceu durante esses períodos, mostrando a dificuldade de erradicar um hábito tão profundamente arraigado na cultura popular. Hoje, a Rússia continua lutando contra os efeitos nocivos do alcoolismo, que ainda é um problema sério no país, afetando a expectativa de vida e a saúde da população. Novas medidas têm sido adotadas, como o aumento da idade legal para consumo e restrições mais severas à venda noturna. No entanto, a vodka permanece como um pilar da identidade russa, uma bebida que aquece os longos invernos, celebra as conquistas e consola nas perdas. Essa relação intensa e histórica com a aguinha, tradução literal de vodka, garante à Rússia um lugar de destaque entre os maiores consumidores de álcool do mundo. Na Zdorovye, chegamos ao pódio, e em terceiro lugar, medalha de bronze para um país talvez menos conhecido por muitos, mas com uma tradição alcoólica fortíssima. A Moldávia. Este pequeno país do leste europeu, espremido entre a Romênia e a Ucrânia, tem uma das mais antigas culturas vinícolas do mundo. A produção de vinho na Moldávia é uma arte milenar, e o interessante é que uma parte significativa desse vinho é produzida de forma caseira, para consumo próprio e para compartilhar com amigos e vizinhos. Quase toda a família no campo tem seu pequeno vinhedo e sua adega. Essa tradição de produção caseira, especialmente de vinho, mas também de destilados como a tsuika, similar à aguardente de ameixa romena, torna as bebidas alcoólicas extremamente acessíveis e abundantes na Moldávia. O baixo custo, ou muitas vezes a ausência de custo direto quando se trata de produção própria, incentiva um consumo regular e, por vezes, elevado. O vinho é considerado um alimento, um acompanhamento essencial para as refeições, e oferecê-lo aos visitantes é um gesto fundamental de hospitalidade. Recusar um copo pode ser visto como uma grande desfeita. A pressão social para beber na Moldávia é bastante significativa. Em encontros sociais, festas e celebrações, espera-se que todos participem dos brindes, que costumam ser numerosos e generosos. O anfitrião se orgulha de oferecer suas melhores bebidas, e a recusa pode gerar constrangimento. Essa cultura da hospitalidade regada a álcool, embora crie laços sociais fortes, também contribui para que o país figure entre os maiores consumidores per capita do mundo, com todas as consequências para a saúde pública que isso pode acarretar. Apesar da forte tradição vinícola, que é um motivo de orgulho nacional e um importante setor econômico, a Moldávia possui algumas das maiores adegas subterrâneas do mundo, como Krikova e Mileshti, que são verdadeiras cidades do vinho. O alto consumo de álcool é uma preocupação. O governo moldavo tem buscado promover um consumo mais consciente, mas a tarefa é árdua diante de uma cultura onde o vinho e outros destilados caseiros são tão profundamente entrelaçados com a vida cotidiana, a identidade nacional e as relações sociais. A Moldávia, com seus vinhedos férteis e sua hospitalidade calorosa, brinda seu caminho até o nosso pódio. E olha só quem leva a medalha de prata. O segundo lugar no nosso ranking dos maiores bebedores, Romênia.
vizinha da Moldávia, cheia de semelhanças na cultura e na história, a Romênia também tem uma relação das antigas com a birita. O país é cheio de tradição quando se fala de vinho, coisa que vem lá dos povos dácios e romanos. E tem várias regiões que produzem vinhos de primeira. Mas, para ser sincero, o que faz sucesso mesmo por lá são os destilados, principalmente a famosa tsuika, fala-se tsuika, que é tipo uma cachaça de fruta. Geralmente é feita de ameixa, mas também rola de maçã, pera, o que tiver de fruta dando sopa. A parada é forte, viu? E muita gente faz em casa mesmo, no esquema artesanal, principalmente no interiorzão. Igualzinho na Moldávia, fazer em casa deixa a bebida baratinha e sempre à mão. A tsuika aparece em tudo quanto é situação antes do rango, para esquentar no frio, em festança e até para curar gripe, segundo o povo de lá. Virou parte da identidade romena, um símbolo de hospitalidade e tradição. Tipo aquele cafezinho que a gente oferece quando chega a visita. O álcool na Romênia está colado nos eventos sociais. Casamento, batizado, velório, almoço de domingo, qualquer reunião de família ou da galera, o copo nunca tá vazio. E tem que brindar, viu? A frase "norok", que é tipo nosso saúde ou boa sorte, rola toda hora. Como a galera faz muita tsuika e vinho em casa, sempre tem alguma coisa para servir para quem chega. E olha, se recusar, pode pegar mal, viu? Lá é falta de educação mesmo, pode até virar fofoca. Então, a pressão social para beber é pesada. Além da tsuika e do vinho, a cerveja também faz sucesso, principalmente com a galera mais jovem das cidades grandes. Mas o que faz a Romênia subir no ranking mesmo são as bebidas tradicionais, com aquele jeitinho caseiro e cultural que não tem igual. O governo até tenta segurar a onda, por causa dos problemas de saúde que o alcoolismo traz, mas mudar tradição não é fácil, né? Vai devagar, quase parando. Enfim, com essa hospitalidade de apertar a mão e a inseparável tsuika, a Romênia garantiu o segundo lugar na nossa disputa etílica. E finalmente, rufem os tambores. O país que ocupa o primeiríssimo lugar, o grande campeão mundial no consumo de álcool per capita, é a Bielorrússia. Pois é, galera, aposto que muitos de vocês não esperavam por essa. Este país do leste europeu, muitas vezes envolto em mistério para o resto do mundo, lidera o ranking com um consumo impressionante, especialmente de bebidas fortes como a vodka e outros destilados. É uma realidade que reflete uma complexa mistura de fatores culturais, históricos e climáticos. Assim como em outros países da antiga União Soviética, o consumo elevado de álcool na Bielorrússia tem raízes profundas. A vodka, em particular, é uma bebida tradicionalmente associada à socialização e à celebração, mas também, infelizmente, a uma forma de escape das dificuldades da vida. O clima frio e os longos invernos também são frequentemente citados como um fator que contribui para a preferência por bebidas de alto teor alcoólico, vistas como uma forma de aquecimento e conforto. Essa herança soviética e as condições climáticas criaram um ambiente onde o consumo pesado se tornou, para muitos, parte do cotidiano. O papel do álcool na vida diária dos bielorrussos é significativo. Desde encontros informais entre amigos até grandes celebrações familiares, a presença de bebidas alcoólicas é quase uma constante. A pressão social para beber pode ser intensa, e a abstinência, em certos contextos, pode ser vista com estranheza. Essa normalização do consumo, combinada com a disponibilidade e o preço relativamente acessível de destilados produzidos localmente, contribui para os números alarmantes que colocam a Bielorrússia no topo da lista. O governo bielorrusso está ciente dos graves problemas de saúde pública e sociais causados pelo alcoolismo, como a redução da expectativa de vida e o aumento de acidentes e violência. Diversas medidas têm sido tentadas ao longo dos anos para combater o consumo excessivo, incluindo restrições à venda, aumento de impostos e campanhas de conscientização. No entanto, mudar uma cultura tão profundamente enraizada
é um desafio monumental. E assim, a Bielorrússia, talvez para a surpresa de muitos, ostenta o título de país que mais consome álcool no mundo. Um título que, infelizmente, traz consigo muitas preocupações. E aí chegamos ao fim da nossa viagem etílico-cultural. Que jornada, hein? Tenho certeza que muita gente ficou de queixo caído com alguns dos países que apareceram nessa lista, especialmente com o nosso grande campeão, a Bielorrússia. Agora que você conhece os 10 países que mais bebem álcool no mundo, comenta aqui embaixo. Você imaginava esse ranking? Algum país te surpreendeu mais? E mais, você acha que o Brasil, com toda a nossa fama de festeiro, deveria estar nessa lista? Ou estamos bem onde estamos, fora do top 10? Quero saber a sua opinião. Essa exploração nos mostrou como o consumo de álcool está profundamente ligado a fatores culturais, históricos e até climáticos. Vimos desde a tradição do vinho na França, passando pela cerveja na República Tcheca e Alemanha, até os destilados fortes no leste europeu. Cada país com sua história, seus rituais e, claro, suas bebidas preferidas. Foi uma verdadeira aula sobre como diferentes sociedades se relacionam com o álcool. Compartilha esse vídeo com seus amigos que adoram um brinde e um bom papo sobre curiosidades do mundo. E aproveita para deixar aquele like maroto se você curtiu essa viagem e aprendeu algo novo hoje. E para não perder mais nenhum conteúdo curioso e informativo como este, já sabe, né? Não esquece de se inscrever no canal Instante Top e ativar o sininho para receber as notificações sempre que sair vídeo novo. Tem muita coisa legal vindo por aí e você não vai querer ficar de fora. A gente se vê no próximo vídeo, com mais curiosidades para expandir seus horizontons. Um grande abraço e, como sempre, obrigado pela companhia. Até a próxima!